Bem, pessoal, então vamos iniciar. Vamos falar hoje. Ontem a gente comentou sobre alguns pontos de diferença, né, dos disjuntores, o que são os disjuntores tipo NEMA, disjuntores tipo DIN, falando do aspecto construtivo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o dimensionamento desses disjuntores, tá? Então a gente vai falar hoje sobre a proteção contra a corrente de sobrecarga. Então, como a gente havia comentado, a corrente de sobrecarga é aquela corrente onde se eleva a temperatura do condutor em virtude de uma elevação de corrente, e essa temperatura se eleva em virtude do mau dimensionamento, do erro no dimensionamento do condutor elétrico. E esse disjuntor ele tem que desarmar, tá? Ele tem que desarmar em virtude dessa sobrecarga. Então, por isso que a gente fala sobrecarga, que é o aquecimento dos condutores elétricos provocado por uma elevação de corrente superior à capacidade de condução deles. Bem, então para o dimensionamento dos dispositivos de proteção contra correntes de sobrecarga, as seguintes condições devem ser satisfeitas, tá? IB tem que ser menor ou igual a IN. E quem que é IB? IB é a corrente de projeto. IN é a corrente nominal do dispositivo de proteção, tem que ser menor ou igual à corrente Z, e quem que é a corrente Z é a corrente do fio, né? A corrente do condutor elétrico. E I2, que é uma corrente convencional de atuação do dispositivo de proteção em função de N, que é a temperatura ambiente. Então eu gosto de resumir essa condição aqui, olha, da seguinte forma, tá? Da seguinte forma. Vou colocar aqui numa outra parte. Eu gosto de resumir essa condição, aí vocês anotem aí no canto do caderno, que é assim: I N tem que ser menor ou igual, se eu acho esse símbolo aqui, Coloca menor e igual, professor. vocês vão entender, que eu queria colocar o bonitinho, menor ou igual, mas vamos lá, se vocês entenderem. Ah, tem aí, ó. Você tá vendo? Não tô vendo ele aqui não. Aí desce um pouquinho. Esquerda. Aqui, ó, aqui. É. Muito bem, muito obrigado. Menor ou igual, tá vendo? Por isso que é bom ter aula online. Menor ou igual a N. Aí a corrente do disjuntor, vou colocar I disjuntor, símbolo, menor ou igual a corrente, vou colocar a corrente do fio, tá? Só para a gente não esquecer. Então qual que é essa condição? IN é a corrente nominal do circuito. Então, IN, vou colocar aqui embaixo, IN é igual à corrente do circuito. Como que você acha IN? Pegando a potência e dividindo pela tensão do circuito. A corrente do disjuntor, vocês vão observar que os disjuntores, a gente tem uma tabelinha aqui que mostra quais são os valores de corrente que esses disjuntores têm, tá? Então a corrente do disjuntor, e a corrente do condutor elétrico. Então o que vem a ser isso aqui? Olha, O único que tem fórmula para achar é o IN, professor. isso, o único que tem para achar
é a corrente nominal do circuito, que é a potência pela tensão do circuito. Os demais não. Por exemplo, os disjuntores, tá? Os disjuntores aqui, eles geralmente, vou colocar aqui, na verdade eu vou abrir um catálogo de fabricante que eu acho que vai ser melhor do que olhar no livro. Vamos ver aqui, ó, catálogo, vou entrar na STEC, que a gente vai conseguir ver aqui melhor. Só um minutinho que o site está um pouco pesado. Abre. Vocês vão observar o seguinte: os disjuntores tipo DIN, a corrente vai variar de 2 em 2. O que é isso? Então eu tenho disjuntor de 2 amperes, 4, 6, 16, 6, 10, 16 amperes, 20, tá? E os disjuntores tipo NEMA começa com 5 e vai variando de 5 em 5. Então os disjuntores, toda vez que você precisar dimensionar um disjuntor ou pegar alguma característica de algum disjuntor, entra no site do fabricante, tá? Ficha técnica mini disjuntor. Então aqui eu tenho toda a ficha técnica dos disjuntores, tá vendo? Olha, a corrente nominal desse disjuntor aqui, olha, eu peguei um disjuntor termomagnético, tá? Ele vai de 2 até 70 amperes. Então esse fabricante aqui me fornece disjuntores de 2 a 70. E eles vão variando conforme eu comentei. Eu consigo disjuntor de 4 amperes, disjuntor de 6 amperes, 10 amperes, tá? Aqui, ó. Corrente nominal 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Então essas aqui são as correntes nominais que eu tenho dos disjuntores, esses disjuntores mini disjuntor, que a gente instala nos quadros de distribuição residencial. E eu tenho aqui nominal de 70 amperes. Aqui também informa a corrente de curto-circuito, tá? Ela é calculada pelas duas normas, que é a ANM 60898 e a IEC. Então aqui são questões de equivalência, tá? Então aqui eu tenho 3 kA, que geralmente são as correntes de curto-circuito que nós temos a nível residencial. Aí vocês vão ver aqui, olha, curva B, curva C, conforme eu comentei na aula passada, e daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais, que são as curvas dos disjuntores. Então também tem essa sequência de seção nominal. Se nós entrarmos aqui em outro fabricante, eu vou entrar aqui no site da Soprano, que é um outro fabricante de disjuntores, a gente também consegue a mesma tabela, por isso que eu falo que não é calculado, isso aqui é tabelado, né? Já é característica do fabricante e não é tabelado, é normatizado. Então os disjuntores tipo DIN, os tipos DIN, a gente consegue ter essa variação de corrente. Vou entrar aqui no catálogo de produtos deles. Mini disjuntor. Então aqui, olha, eu vou entrar nos NEMA, tá? Só para vocês verem a questão de valor de corrente. Então os NEMAs, a gente tem corrente aqui, olha, corrente nominal começando em 10, ó, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Tá vendo que ele começa em 10, eu tinha falado em 5, mas começa em 10. 10, aí passa para 15, de 15 eu passo para 20, de 25 eu passo para 30, 30 para 35 e depois vai variando de 10 em 10. Então os disjuntores NEMA, a gente já não tem mais uma variação mais justa do que os disjuntores tipo DIN, que são esses disjuntores aqui, ó, né, o tipo DIN. Então se a gente volta aqui no nosso
no nosso conceito, tem o disjuntor, a gente consegue o valor da corrente dele acessando o site de um catálogo. E a corrente do cabo a gente tem na tabela, lá na NBR 5410. Então, se a gente vai lá na NBR 5410, estou aqui na NBR 5410, o que acontece? Se eu for lá na minha tabela, nas minhas tabelas de tabela 38, eu tenho a condição de dimensionamento a corrente nominal que esses cabos suportam. Então, no momento que você dimensionar o cabo, você já tem uma noção de quanto que ele vai suportar. Um exemplo, um cabo de 6 milímetros instalado no método B1, com 2 condutores carregados, ele suporta 41 amperes. Então, é a corrente minha do fio, tá? Então, é tabelado. Então, a origem da corrente do cabo está nas tabelas de 36, 38 da NBR 5410. Você também tem o catálogo do fabricante, que pode também te dar essas informações. Isso aqui, né? Só que a tabela, que é a seção nominal, espaçamento, isolamento, esse catálogo aqui não vai informar, porque é justamente o método que você vai utilizar. Então, você vai consultar 5410. Não tem a melhor forma, né? A forma correta, né? A forma correta de se consultar é a 5410. É 5410 as tabelas aqui. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos dar um exemplo. Nós dimensionamos um circuito para um chuveiro, chegamos a uma corrente de 35 amperes, tá? O circuito, vamos começar do zero, 5.500 watts do chuveiro, 1.500 watts. Eu tenho uma tensão de alimentação de 127 VCA. E posteriormente a gente já chegou no cabo. É um cabo de 10 milímetros que vai fazer essa alimentação desse circuito. Então, um cabo de 10 milímetros. Então, quanto instalado dentro de eletroduto? Então, vai ser o método A1, tá? Eletroduto método A1. Então, o que vai em parede? Então, o que acontece aqui? Eu tenho que achar minha corrente nominal, que vocês já fizeram anteriormente. Na hora que você dimensionou o cabo, você teve que fazer isso para calcular a corrente corrigida. Então, 5.500 igual, divide por 127, por 127, eu vou ter 43 amperes, 43,30. Então, qual que é a corrente minha nominal do circuito? 43,30 ampere, 43,3 ampere. Essa é a minha corrente. Então, 43,3 ampere. Qual que é a corrente do cabo? Olha, foi dimensionado um condutor elétrico de 10 milímetros. Então, se é dimensionado um condutor elétrico de 10 milímetros, o que vai acontecer? Eu vou lá na minha tabela da NBR 5410, método A1, 2 condutores carregados, né, que é fase neutro. Um cabo de 10 milímetros suporta quantos amperes? 46. Então, eu consultei aqui, cabo de 10 milímetros suporta 46. Então, 46 amperes. Vou colocar um rosa aqui em homenagem ao Sérgio, que faltou hoje. Aí, qual que é a corrente do disjuntor? Ele tem que satisfazer essa condição. Olha, o disjuntor, ele tem que ser um número aonde a corrente nominal do cabo seja menor ou igual a ele. Então, olha só, menor ou igual poderia ser uma corrente de um disjuntor de 40 amperes. Olha, 43 é menor que 40.
Não é, é maior. Então não pode ser um disjuntor de 40, tá? Não pode ser um disjuntor de 40. Um disjuntor de 45 atenderia essa condição? Atenderia, ó. 43,3 é menor que 45? É. E 45 é menor do que 46? É. Então, um disjuntor de 45 ampere, ele atende a minha condição que eu preciso aqui. Aonde 43,3 ampere é a corrente nominal do circuito. Então, eu vou ligar esse aparelho e o disjuntor não vai desarmar pela questão de corrente de circuito. Por que não vai desarmar pela questão de corrente de circuito? Porque se a corrente do chuveiro é 43 e o disjuntor de proteção do circuito é 45, a corrente aqui vai funcionar de forma normal, né, sem ter nenhum problema. Caso ultrapassar 45, a corrente do chuveiro, o que acontece com o disjuntor? Desarma. E a mesma coisa, o cabo suporta 46. Olha, se o cabo suporta 46, se passar uma corrente de 45 aqui no condutor elétrico, o disjuntor vai permitir. Mas se passar uma corrente de 47 e o cabo começar a aquecer, o que acontece com o disjuntor? Ele é de 45, a corrente de 47, o disjuntor também desarma. Então eu estou satisfazendo a condição do circuito, da corrente nominal do circuito, e estou satisfazendo a condição o quê? Da corrente nominal do condutor elétrico. Então adotei as duas condições necessárias para esse disjuntor ser dimensionado, que é a proteção do circuito no aspecto da corrente nominal e a proteção do cabo elétrico, principalmente a proteção do cabo elétrico. Vamos fazer um exercício aqui para a gente treinar? Professor, Sim. mas no caso ali, se o cabo elétrico é 46 amperes, o disjuntor não teria que ser maior do que a corrente do cabo, não? Não, porque pensa comigo, se o cabo suporta 46 e você coloca um disjuntor de 50, concorda que acima de 46 o seu cabo começa a aquecer? Começa. O disjuntor vai desarmar? Não, porque ele é de 50. Não, porque até 50 no caso, entendi. E aí ele vai... O mínimo que aquecer, então o disjuntor já vai pegar e já vai desarmar. Já vai desarmar, né? Isso aí. Então você está protegendo o cabo. Entendi. E não está desarmando o circuito pela corrente. Se você, por exemplo, olha, o cabo suporta 46, mas você coloca um disjuntor de 25, mas a corrente que vai fluir pelo circuito é 43, o que vai acontecer? Vai desarmar toda hora. Vai desarmar toda hora. É isso aí que você tem que analisar. Essas duas condições. Entendi. Pessoal, então vamos fazer isso aqui, olha. Eu tenho esse quadro de distribuição. Eu vou imprimir ele aqui para vocês. File. Vou colocar ele em preto e branco, que eu acho que vocês vão enxergar melhor. Então, olha só, eu tenho meu circuito 1, tá? São 8 refletores e 3 lâmpadas de emergência de 55 watts. A potência total instalada é 1445. A tensão de alimentação é 220. Quando a gente tem um circuito trifásico, tá? Essa edificação é alimentada por 3 fases. A gente tem que fazer o equilíbrio dessas fases. Então aqui eu peguei 1445, é 220, então cada refletor vai ser ligado por uma fase 127, uma fase R 127 e uma fase S 127. Então eu dividi essa carga aqui. Mas não vamos preocupar com esse equilíbrio aqui de cargas por enquanto não, que eu vou explicar isso numa matéria à parte. Vamos só dimensionar disjuntor, tá vendo?
A gente tem que dimensionar todos os disjuntores desses circuitos. Eu já dimensionei os cabos, então os cabos aqui estão dimensionados, né? A gente já aprendeu a dimensionar o cabo. Então vamos analisar somente dimensionamento de disjuntor. Então se eu tenho 1445 em 220, qual que é o valor da corrente? 1445 dividido por 220, eu vou ter 6,56, é a corrente nominal. Então eu vou voltar aqui no meu quadro, ó. Vou pegar essa consideração aqui, Ctrl C, colocar aqui embaixo. Então a corrente minha nominal do circuito, daqueles refletores, né, que é a iluminação, 6,56. Esses cabos estão instalados no método A1, que foi colocado 1,5. Vamos lá na NBR 5410. Ó, um cabo de 1,5 suporta quantos amperes? 14,5. Tá vendo? 14,5. Então, um cabo de um método A1 14,5 é a corrente nominal máxima que esse cabo suporta. 14,5 ampere. Qual que vai ser a corrente do disjuntor? Vamos lá, resposta? 10. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. 10 amperes. Então uns 5 pontos extras, hein, pessoal? Ó, 5 pontos extras e um chocolate quente aí para esquentar a noite. Fechou demais. Beleza? Daqui a pouco o motoboy bate aí, buzina aí na sua casa. Beleza. Ó, então 10 amperes aqui, ó. 10 amperes. Alguém discorda? Tá ok. Tá ok? Então 6,56, 4,5, um disjuntor de 10 amperes. Se a gente for lá no catálogo a gente está trabalhando com os disjuntores tipo DIN. Olha só, 10, 16. Tá vendo que 16 já fica uma corrente superior à capacidade nominal do cabo. Então tem que ser um disjuntor de 10, né? Não tem outra forma. Nós vamos trabalhar com um disjuntor de 10 amperes. Continuando a nossa atividade aqui, ó. Então aqui 10. Aqui eu tenho 1280. 1280 dividido por 220, a gente vai ter a mesma corrente. Então vocês vão observar que, olha, as cargas aqui não estão bem próximas. Os cabos aqui não são mesmos. Olha. Então, do circuito 1 até o circuito 9, 6, 7, até o circuito 7, qual que é a corrente dos disjuntores aqui? Vai ser tudo o quê? 10. Todos os disjuntores de iluminação vai ser 10 amperes, tá? Todos são 10 amperes. Porque é 1,5. Você vê que o circuito nosso de maior potência é o número 1, de 1445 watts. Os outros são todos menores, então eu posso colocar tudo de 10 amperes. Vai satisfazer a corrente nominal do circuito e vai satisfazer a corrente nominal do condutor elétrico. Vamos pensar agora o seguinte, olha, vocês estão vendo aqui o circuito de tomada de bebedouro? Olha, tomada para bebedouro. Vamos calcular essa potência aqui, olha, é uma potência baixinha, 200 watts, alimentada em 127, o cabo é 2,5. Qual que vai ser o disjuntor para esse circuito? 200 dividido por 127 vai dar 1,57 ampere. Então aqui eu vou ter Ctrl V, (1,57 ampere. O cabo de 2,5 pela NBR 5410
suporta 19,5. Então, um cabo de 2,5 suporta 19,5. Qual seria o disjuntor aqui? Tem de 2 amperes? Tem de Pode 2 continuar sendo de 10, velho, pode não? Pode continuar. Ô André, vamos ver aqui no catálogo. Oi? Olha, tem de 2 amperes lá. Tem o de 2 amperes. Então vamos lá. Ah, Então vocês dimensionariam qual aqui, olha. Então a gente tem uma resposta aqui. 2 amperes do André. Aí André ficou diferente, ampere. 2 amperes. Do Vitor aí tá calculando, falando que vai manter os 10 amperes. E o professor Gisley vai indicar um de 16 amperes. Ô Leona, quem que tá certo? olhando assim? Eu não vou nem. Não, tem que falar que é o professor, Leona. Poxa. Eu não, vai que eu falo que você fala assim, aí você põe esse fogo na cara. Não, tem que falar quem que tá certo, é o professor. É, deixei a deixa pra você. Pessoal, olha só. 2 amperes. 2 amperes satisfaz a condição? Satisfaz, olha. 2 amperes, né? 2. 1,7 é menor do que 2? É. 2 é menor do que 19,5? Perfeito. O circuito vai estar protegido? Vai. 10 amperes também vai estar protegido? Vai. 1,57 é menor do que 10? É. 10 é menor do que 19? É. E 16? Poxa, 1,57 é menor que 16? É. E é menor do que 19,5? É. Satisfaz? Satisfaz. Então todos aqui, olha, tá certo, não tá errado. Só que tem um ponto que eu quero falar com vocês. Quando você dimensiona um circuito, imagina na seguinte condição. Hoje está ligado uma tomada de 200 watts. Mas amanhã, se eu quero ligar mais 10 bebedores de 200 watts, qual disjuntor aqui teria condições de atender sem precisar de ter que ser substituído? Atende as condições atual e as condições de futuro. Se a gente pegar exatamente o de 16, se a gente Professor, pegar então sempre usar o disjuntor com a maior quantidade de amperes suportável que der. exatamente, muito bem, muito bem. Sempre usar o disjuntor que fica o mais próximo da proteção do cabo. Você respeita o circuito, a corrente de projeto, mas você determina, né, o seu checkmate final é o valor da corrente que o cabo suporta. Então eu vou colocar um disjuntor de 16, porque amanhã eu quero ligar mais um outro equipamento? Pode. Amanhã eu quero ligar outro? Pode. Amanhã outro? Pode. Até chegar ao ponto que não tem mais jeito. Aí você teria que colocar o cabo de 4 milímetros e um disjuntor de 25. Ok? Estão entendendo? É fácil. Não é fácil? É muito fácil. Então, olha só. Então, a gente calculou esse. Vamos calcular agora aqui, olha, o chuveiro. Imagina aqui, ó, chuveiro do vestiário. 6.000 watts, tá? 6.000 watts é a potência. 6.000 watts é a potência. 220, cabo de 6 milímetros, método A1. Vou deixar a tabela aqui da NBR 5410 aberta para vocês aqui consultarem, tá? Cabo de 6 milímetros, olha, 34 amperes. Calcula aí e me fala aí as respostas. O disjuntor que vocês vão estar utilizando. 6.000 por quê, Gisley? Por 220.
cabo de 30, né, Gisley? Não, o cabo é de 6 milímetros. O disjuntor, quer dizer? Ah, ok. Um disjuntor de 30. Muito bem, disjuntor de 30. Alguém ficou com dúvida? Não, né? Então vamos lá. Agora vamos ver aqui, olha. Eu estou com um diagrama. Vamos abrir aqui. Depois eu vou passar um exercício para vocês fazerem. O diagrama, gente, desse quadro está aqui, olha. Os disjuntores aqui, ó, de 16, tá? Vocês vão falar, poxa, mas a iluminação a gente calculou 10 e aqui está 16. Porque o método lá de instalação, ele era em leito. Então, o cabo suporta maior corrente. E era um cabo EPR, tá? Por isso que está dando a diferença com vocês aí. Só para abrir a tabela aqui, ó. A gente está usando cabo de isolação PVC. O cabo de 1,5 suporta 14,5. Se eu uso uma isolação de EPR, olha, o cabo de 1,5 suporta quanto? 19, tá? Então por isso que está lá 16. Somente por isso. Aí um outro detalhe aqui, senhores. Foi dimensionado todos os circuitos e o disjuntor geral de entrada. Como que a gente dimensiona esse cara? Olha, eu vou somar a corrente de todos os disjuntores ou eu vou pegar a potência e fazer o cálculo meu da corrente. Lembrando que esse quadro aqui, olha, é aqueles quadros com barramento, tá? Barramento de cobre. Eu não estou usando cabo elétrico aqui. Então são barramentos. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui de quadro. Como que a gente vai calcular então esse quadro geral? Ok, esse quadro aqui, tá? É um quadro desse aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar essas imagens. Feito com barramento. Aí. Então a gente tem um disjuntor de entrada, ok? Tem um disjuntor, tem o barramento de neutro, tem o barramento de terra e tem aqui vários disjuntores, ó, vários disjuntores. E aqui tem um barramento. Qual que é o valor desse disjuntor aqui de entrada? Esse que é o nosso cálculo agora. Como dimensionar os disjuntores de entrada de uma edificação, né, de um quadro. Então, esse quadro aqui, olha, que nós estamos mexendo, é um quadro trifásico, tá? Se a gente olhar o barramento aqui, ó, 3 fases, neutro mais terra. Então, o que eu tenho que fazer para chegar nesse valor? Eu tenho que calcular, pegar a soma, somar minha potência total todinha que deu aqui, olha. Qual que é a potência total que eu tenho? 50.485. Eu vou pegar esse 50.485 e vou trabalhar com um circuito trifásico. Por quê? O quadro não é trifásico, não são 3 fases que está aqui dentro. Eu não vou dividir somente por 220 ou somente por 127. Eu vou ter que usar a raiz de 3. Eu vou usar minha raiz de 3. Porque o meu quadro é um quadro que tem um disjuntor de entrada e 3 barramentos. Barramento aqui, ó, na cor roxa fase R, na cor branca fase R, na cor azul fase T. Fase T. Esse painel aqui foi ótimo. Parecia que tinha feito para nós aqui.
Ok. Vamos voltar aqui ao nosso quadro. Então a gente tem uma potência, né, total instalada nessa edificação de 50.485. Então 50.485, 50.485. Qual que é a corrente nominal, né? A corrente nominal vai ser igual 50.485 dividido por raiz de 3, que vai dar 1,73, vezes 220, porque é trifásico 220. Se esse quadro fosse 380, você ia dividir, multiplicar por 380. Se esse quadro fosse 440, você ia multiplicar por 440. Esse 1,73 é o que, professor? Raiz de 3, tá? Ah, beleza. Raiz de 3. Então vamos fazer a conta aqui, ó, 50.485 dividido por raiz de 3 vezes 220. O raiz de 3 é porque é trifásico. Então deu uma corrente, olha, de 132,48 ampere. Pessoal, deu uma corrente de 132,48 amperes, tá? Então a gente sabe que a corrente nominal desse equipamento, desse quadro, disjuntor geral desse quadro, tem que ser 140 amperes. Eu não vou ensinar para vocês agora e dimensionar aqueles barramentos de cobre que a gente viu na imagem anterior. Isso aí, quando a gente fosse, por exemplo, se a gente estivesse dando aula de projeto de painéis elétricos, né, a gente trabalhar com projeto de painel, a gente iria falar. Eu vou mandar depois uma foto de uma tabela em que a gente tem essas dimensões já prontas de barramento de cobre. Mas a aula nossa aqui é instalações elétricas prediais, senão a gente vai ficar embolando muita mente. Mas eu vou mandar essa tabela depois só de conhecimento. Se a gente fosse fabricante de painel, né, o projetista de painel elétrico, a gente tem que saber. Mas não é o nosso caso. O nosso caso é fornecer a corrente nominal do disjuntor de entrada. A gente chegou num valor de 140 amperes. Então, se eu for lá no trilho DIN, né, lá no catálogo do disjuntor DIN, o que eu vou ter aqui? O que eu tenho aqui? Olha, eles vão até 63 amperes, tá? Até 63 amperes. Então, se a gente voltar lá no quadro, vocês estão vendo que tem um disjuntor diferente aqui, cinza, né? Olha só, todos os quadros que aparecem aqui, olha, aparece um disjuntor mais robusto aqui na entrada. Olha, outro disjuntor aqui mais robusto na entrada. Aqui. Esses disjuntores, tá? A gente chama de disjuntor de caixa moldada. Olha o tamanho dele aqui, ó. O tamanho desse camarada aqui. Olha que painel bonito. Esse aqui, ó. O espelho desse painel. Olha o trambolhão. Olha aqui que bacana. Então, minha turma, isso aqui são os disjuntores caixa moldada. O que são os disjuntores caixa moldada? Quando a gente começa a passar de um valor de corrente nominal que não é capaz mais dos disjuntores suportar, disjuntor mini disjuntor, a gente utiliza ele na entrada. Então, sempre que eu tenho circuitos cuja corrente dá uma corrente maior do que 100 amperes, né, disjuntor geral maior que 100 amperes, eu coloco um disjuntor caixa moldada. Dentro de residência isso vai ocorrer? Não, tá? Dentro de residência isso não vai ocorrer. Você não vai ter um disjuntor de acima de 100 amperes. Mas se você estiver fazendo um projeto de instalação elétrica predial para um supermercado, às vezes para um comércio aí que tem mais equipamentos eletrodomésticos, uma oficina, você vai precisar dos disjuntores de caixa moldada, que também a gente encontra aqui na STEC, nesse quadro aqui, no fornecimento aqui da STEC, nesse site aqui,
a gente tem os disjuntores caixa moldadas. Olha. Segurança e proteção são dois requisitos essenciais quando falamos de instalação elétrica. Por esse motivo, ele segue a linha Asgard, um disjuntor caixa moldada que atende diferentes necessidades em instalações. Ele tem de 10 a 1.250 amperes. Então, o que vai acontecer? O cabo que vai entrar nas conexões por cima do disjuntor. Vamos abrir aqui só para vocês terem ideia de Borner, tá? A vista explodida aqui. Aqui é só acessório. Deixa eu voltar mais um aqui para a gente poder ver ele de perto. Olha aqui, corrente nominal 10, 16, 40, que é 100 amperes. Olha, 125, 200, 315. Então, caixa moldada. Ele tem um trip de ajuste, tá? Que é um frame de ajuste aqui, olha. É um trip de ajuste. O que é isso? Às vezes você compra um disjuntor de 125 amperes, mas na verdade, no momento ali da sua instalação, você está usando 100. Então, você coloca um trip aqui de 100 nele, tá? No futuro, caso venha necessidade de mais demanda, ou seja, você agregou mais carga, em vez de você trocar o disjuntor, você tem como ajustar esse tempo aqui. E tem disjuntores, pessoal, aí a gente vai falar de caixa aberta, e lá em instalações industriais, que você precisa ter de colocar parâmetros de corrente de curto-circuito, parâmetros de corrente de seletividade de falta para terra, que você faz toda praticamente uma programação, né? Do acionamento desse disjuntor. Então aqui, caixa moldada simples, é um caixa moldada simples, que a gente consegue ter um frame aqui de ajuste, tá? De corrente. Então toda vez que a gente tiver cabos de seção nominal, né? Você vê um cabo para esse painel que foi projetado, a entrada do cabo aqui, olha, é um cabo de 50 milímetros, tá? Então um cabo de 50 milímetros tem uma seção nominal bem robusta. Para entrar num disjuntor desses, mini disjuntor, não é fácil. Então o tamanho do borner de entrada de conexão do caixa moldada, ele é melhor para fazer isso. Então, vem uma recomendação para vocês. Chegou num disjuntor acima de 100 amperes, utilize o disjuntor geral de entrada caixa moldada. Alguém já tinha visto esse disjuntor? Não, eu não. Não? Não. Também não. Entendi, senhores. Bom, vocês estão aprendendo. Ô, Gisele, Sim? eu queria te perguntar uma coisa. Você falou de sistema trifásico para 220. Uhum. O que determina qual vai ser trifásico 220, 380? O que faz essa diferença? É você que determina, tá? Mas quando eu falo você, você como desenvolvendo um projeto de instalações elétricas, você vai observar, olha, o nível de potência que eu tenho aqui é tão alto que para mim poder colocar cabos de seção nominal menor, eu vou ter que elevar a tensão. Então, por que na área industrial eu uso 440? Porque são potências elevadas. Não justifica dentro de uma residência eu usar um 440. Vou usar 127 trifásicos. Hoje, se você for depender, por exemplo, somente da concessionária, você consegue apenas um trifásico 220. O que é esse trifásico 220? A fase neutro 127, fase 220. Você consegue tirar do poste e levar para sua casa, né? Ou para o seu comércio. Se eu tenho uma fábrica, imagina que eu montei uma fábrica e eu vejo que o nível de tensão 380 para mim é interessante, para mim diminuir tamanho de painel, seção nominal de cabo, eu coloco um transformador que vai pegar o meu trifásico 220 e transformar para 380. Ou vou pegar lá 13.800, né? Eu posso pegar em nível de alta tensão 13.800 e abaixar para 380 volts. Então é a sua escolha. A sua escolha, sim, olhando o aspecto já econômico, tá? Quando a gente chega nessa decisão dentro de um projeto,
a decisão de ver se é viável ou não. Nós vamos estudar no módulo aqui nesse curso de instalações elétricas prediais a escolha do padrão de entrada de energia. Então a gente vai chegar nesse parâmetro, tá? Exemplo, você vai pegar e fazer um cálculo de demanda, né? Vou olhar o que é esse cálculo de demanda e ver as cargas, igual eu fiz aqui, olha, eu cheguei aqui num cálculo de demanda, olha, 50.485. Aliás, de potência instalada. Tá vendo aqui total demandada? 45.085. Por que está menor? Porque a gente tem um cálculo que a gente faz que são fatores de utilização. Será que todas as lâmpadas vão ser utilizadas ao mesmo tempo? Será que todos os chuveiros vão ser ligados ao mesmo tempo? Então, por exemplo, para chuveiro, eu considerei que 85% deles vão ser ligados ao mesmo tempo, que não coincide 100%, né, para ligar. Então, esses fatores de demanda que vai determinar esse cálculo aqui, olha, qual que é a minha demanda? Que vai determinar se eu vou pedir a CEMIG um padrão 40 ampere fase neutro, se eu vou pedir a CEMIG um padrão 70 ampere fase neutro, se eu vou pedir a CEMIG um padrão fase neutro 70 amperes, ou se eu vou pedir a CEMIG um padrão trifásico 220, né, 3 fases mais neutro, 300 amperes, que vai ser um prédio. Aí vai depender dessa demanda. Aí a gente está quase chegando lá. Daqui 2 semanas a gente está fazendo esse cálculo. Daqui 2 semanas. Essa semana que vem, a outra, a gente já está definindo o padrão de entrada. Aí que você vai chegar. Aí um exemplo. Imagina uma pessoa que mora uma pessoa que fez uma casa de 4 cômodos, né? Que é quarto, sala, cozinha e banheiro. Você vai pedir para ela um padrão trifásico 220, 100 amperes, né, 200 amperes? Não vai. Ela vai pagar um valor caro no quilowatt-hora sem necessidade, porque ela não vai usar essa potência toda. Então uma casa dessas de 4 vai ser fase neutro 40 amperes. Vai ficar ali dentro do consumo normal, né? Hoje eu falo para usar 220, né? Porque os chuveiros estão com potência alta. Acho que hoje toda a casa deveria ser bifásica, com um disjuntor de 70 amperes. Dá para você ligar micro-ondas, forno elétrico, chuveiro. Dá para você ligar um micro-ondas com chuveiro funcionando, um chuveiro com potência aí de 7.000 watts, para o inverno aí poder tomar banho confortável. Então a gente vai chegar nesse cálculo, tá? A gente vai chegar nesse cálculo. Beleza, diz aí. A sua casa é o quê? Trifásica, bifásica? Como que é a entrada de energia dela? Casa é fase neutro, Quantos amperes? 40. 40 amperes, né? Atende você? Ô Gisley, nunca deu problema não, cara, mas eu acho que depende, é fasado. É igual aquela situação que eu te expliquei lá, pra você ver, o chuveiro aqui em casa é 5.500. Tá 43,3. Pra você ver como foi feita a instalação aqui, o disjuntor dele é de 40, pra você ver, e não desarmou até hoje, nunca deu problema, mas eu sei que é errado. E você viu a aula de ontem? Vi. Você já descobriu o porquê, né? O disjuntor tipo NEMA, ele só vai desarmar quando tiver o aquecimento mesmo do circuito. Se fosse um disjuntor, se você trocar esse disjuntor para tipo DIN, o DIN, ele já vai desarmar. Você colocar um disjuntor de 40 amperes DIN aí, você vai desarmar imediato. Como? Vai desarmar. Gisley, Oi? eu também tenho esse problema em casa aqui, o disjuntor ele é NEMA e dá 43 amperes meu, só que eu coloquei o disjuntor NEMA de 40 e não cai também não. Porque o disjuntor NEMA ele não tem curva de atuação, então assim, ele não tem a proteção dele, é só quando atingir a temperatura do disjuntor para desarmar. Aquele meu que eu mandei Então quer dizer que se eu colocar do jeito que tá aqui, se eu colocar um DIN, então aí ele já vai cair. Vai começar a desarmar. Certo. Vai começar a desarmar, tá? Se você colocar um DIN curva B, ele desarma. Ok. Tá? Que a gente vai falar depois de curvas de disjuntores. Igual a gente tá, por exemplo, você
Você viu lá o problema que a gente está com a questão de energização daquela veia de contratadas lá dos containers, né? Você estava acompanhando lá no dia. Você estava lá no dia. Certo. Então ali a gente pegou, olha só, tinha um disjuntor trifásico, 63 amperes, alimentando um circuito de cabo de 2,5. Está protegido? Não tá. Não tá, porque um cabo de 2,5, se a gente olhar aqui na tabela, olha só, um cabo 2,5 PVC, ele suporta 19,5 ampere. Eu coloquei um disjuntor de 63, né? O pessoal lá colocou um disjuntor de 63, o que que vai acontecer? Tá bem acima, né? Pega Vai fogo e não desarma, hibridizar. entendeu? Pega fogo e não desarma. Por isso, gente, eu acho importantíssimo demais essas aulas que a gente tem aqui de instalações, porque a gente vê muito eletricista cometendo erro bobo, muito bobo, dentro da indústria, dentro da prestação de serviço aqui fora, em instalações prediais. E assim, imagina você executar, eu não vou falar nem matar alguém, né? Nem matar alguém, mas imagina você fazer o projeto, ir lá executar uma instalação elétrica de uma casa e depois ela vai se incendiar por um erro seu. Ou seja, às vezes foi a vida toda de uma pessoa trabalhando para conquistar aquela casa, para conquistar os móveis que estavam ali dentro, e por uma bobeira sua, por uma falta de conhecimento, você acaba com o patrimônio dos outros, né? Com o sonho. Então é sério, tá? O negócio é bem sério. As coisas são bem sérias. Mas, Gisley, sabe o que acontece nisso? É o seguinte, essas pessoas que entram como auxiliar na obra e vai, com o passar do tempo, pegando um pouco de experiência, vai recebendo a classificação, com um pouco fala que o eletricista está ligando, mas não tem um conhecimento das normas, entendeu? Entendi. Ele não. Aí, tá vendo a diferença que tem um profissional? Que às vezes o pessoal fala assim, eu quero só prática, eu quero só prática. Um técnico é fundamental teoria. A diferença que vai ter de um técnico e de um eletricista braçal vai ser conhecimento teórico. Um conhecimento teórico. Não tem a análise dos circuitos elétricos, né? É pertinente a um técnico, ele não é pertinente a um eletricista. O problema é que falta o técnico, falta até o técnico com conhecimento teórico que seja capaz de ter tomada de decisão. Esse que é o grande detalhe. Essa semana, igual você comentou, eu conversei com um eletricista deve ter com mais, ele deve ter mais de 35 anos trabalhando na área industrial. Pedi ele para fazer algo simples, que eu acho que não deveria nem gastar mão de obra de engenheiro. Fazer teste em DR. O cara não sabia onde fica o botão de teste num DR. Então, Eu não sabia. Ele falou que eu aprendi hoje. Não sabia que existia isso. Então a gente tem que estudar. Tem que estudar. Eu acho que esse bate-papo que a gente está tendo aí ao longo dessa quarentena, eu acredito que muitos de vocês estão amadurecendo esse conceito, tendo essa percepção e semelhança. Eu tenho trago aqui para as aulas a minha rotina de trabalho, né? Quando eu pego projetos de instalações prediais. E industrial daqui a pouco, né? Se Deus quiser, a gente vai estar vendo a parte industrial. é igual isso aconteceu, mas não vem ao caso citar nome. Mas isso aconteceu lá em Vargem Grande, com o Reginaldo. Ele pediu pro menino testar o DR lá, ele não soube o que fazer. A primeira coisa que ele foi fazer é pegar o múltiplo na caixa, entendeu? Entendi. Mas, É isso aí. É isso mas aí. é a coisa que a gente tá falando, né? O cara é eletricista, ele tem um conhecimento não, ele sabe ligar umas coisas, mas não sabe se aquilo tá, porque o circuito está perfeito, entendeu? Exatamente. Exatamente. Esse aqui é um quadro, né? Um quadro de distribuição. Então, observem aqui, olha. Eu não sei se você já explica. Isso aqui é o DR, gente. Tá? Aqui está o DR. Esse botão T aqui, olha, é o botão de teste. Então, quando você clica aqui, essa alavanca desarma.
Eu já expliquei DR aqui nessa sala, não já? Já sim. Já, não já? Que é a questão de 30 miliamperes, corrente de fuga. Eu vou voltar depois um pouco para a gente frisar. Mas vocês conseguem identificar o que está de errado nesse quadro aqui? Tem um disjuntor de 100 amperes aqui na entrada. Aí depois este disjuntor de 100 amperes vai jampeando aqui para os disjuntores e alimentando o chuveiro, tá? São 2, 3, 4, 5, 6, 7 chuveiros. Consegue enxergar o que tem de errado aqui? O neutro não tá passando por ele? É isso? Ele é bifásico, tá passando fase e fase. Pessoal, o DR, ele atua com questão de sobrecarga. Se aquecer os cabos que alimentam aqui o chuveiro, determinado chuveiro, esse DR desarma. Desarma, que vai ser como fuga, não vai? Não. Fuga é quando tá encostando na carcaça, o cabo está rompido e foi para a terra. Eu falo com relação ao aquecimento. Será que com esse aquecimento de cabo aqui dos condutores elétricos ele vai desarmar? Acho que não. Não vai, tá? Por quê? Os DRs, eles não funcionam como dispositivo de corrente de sobrecarga e nem de curto-circuito. Eles funcionam apenas com corrente de fuga, que é a corrente que vai, se você encostar no registro do chuveiro e tomar um choque, ele vai desarmar aqui. Mas se você fechar um curto-circuito fase ou fase neutro, ele não desarma. Então, o que era necessário para a gente colocar aqui? Olha, um disjuntor termomagnético para cada um desses DRs. Cada um desses DRs aqui deveria ter um disjuntor termomagnético. Cada um deles aqui. Então, assim, eu vou entrar mais em detalhe em DR com vocês, mas você vê, são erros bobos, olha. Um erro bobo de instalação. Eu só tenho um disjuntor termomagnético fazendo a proteção de tudo. Se a gente entrar no site da Soprano, que a gente estava aqui, olha, esse cara é Soprano, tá vendo? Aquele disjuntor lá é Soprano. Vamos ver produtos aqui, ó. Interruptor diferencial residual. Olha, o mesmo modelo que tem instalado lá, 25 amperes. Ó. Quero achar o catálogo dele, tabela informativa, arquivos para download. Ficha técnica. Então olha aqui, ó. Corrente nominal dele aqui, miliampere 30. Corrente nominal é a capacidade de condução dele. AC, capacidade de curto-circuito de 4.5, grau de proteção 1,5, tá? Então, aqui fala, ó, interruptor 4 polos DR. Esquema de ligação, tá vendo? Ó? Esquema de ligação tipo AC, tem uma parte aqui do catálogo deles. Não é esse catálogo. Que mostra, utilize, percebe que as correntes elétricas estão fazendo. Que fala que a gente tem que estar utilizando o disjuntor de proteção, né, o termomagnético. Mas eu vou entrar mais em detalhe com relação ao uso dos DRs, tá? Pessoal, pode falar. Então quer dizer que se pegar uma distância mais ou menos de uns 15 metros, com um cabo de 4 milímetros para um chuveiro, ligado bastante tempo, ele começar a aquecer o cabo, então o DR não vai cair? Não vai cair, o DR não vai desligar. Tá? Para você usar
se você quiser acoplar um único circuito, você tem que usar eu acho que eu cheguei até a abrir isso aqui uma vez com o Sérgio, uma aula que a gente estava aqui, que foi o DDR, que é o disjuntor diferencial residual. Ele é caríssimo, tá? Por isso que não justifica fazer esse tipo de aplicação. É. Você consegue abrir aqui. Aí no caso então é fazer aquela continha lá que a gente teve lá para usar um diâmetro de cabo, né, compatível. Aí você tem que usar isso aqui, olha. Deixa eu abrir o diagrama aqui. Você tem que fazer isso aqui, olha. Usar o disjuntor termomagnético e usar o DR, tá vendo? Usar o disjuntor termomagnético e usar o DR. Disjuntor termomagnético e DR. E assim vai. Disjuntor termomagnético e DR. Aí no caso é 2 disjuntores para cada circuito. Isso. Né? Aí não são dois. O DR não é disjuntor, tá? É o interruptor diferencial residual. Ele vai detectar fuga e esse cara aqui vai detectar sobrecarga e curto-circuito. Ok. Beleza? Cada um na sua função. Isso. Cada um. Se você comprar esse equipamento aqui, olha, que é um só, que é o DDR, ó. DDR. Ele é caro. Geralmente não se. A minha internet agora que tá ruim. Deve estar uns R$400. A gente tinha olhado lá, um que era 390, deve ser esse. Né? Isso mesmo. Esse mesmo, tá? Esse mesmo. Aqui, disjuntor. Aqui, ó. Disjuntor diferencial residual. Esse cara aqui, ó. R$300, tá vendo? Aí observa a alavanca dele, olha, ele tem uma alavanca para a questão termomagnética e tem uma alavanca para a questão de DR, né, de fuga para corrente. Então ele é R$300. Então um quadro daquele ali, olha, que a gente estava mostrando na foto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 aqui, né? Daria R$2.100 só de DDR aqui. Então não justifica, né? Esse quadro aqui, a gente monta ele aqui por no máximo R$200, né? No máximo R$200. Então não justifica você fazer isso. Mas a forma que foi feita aqui não está correta. Deveria ter um disjuntor termomagnético para cada um deles, conforme eu mostrei aqui. Beleza? Tô vendo nesse seu diagrama aí que o DR ele é de corrente nominal maior do que do disjuntor termomagnético. Isso mesmo. Por quê? O DR, né, esses DRs aqui, olha, ele tem que suportar a passagem da corrente elétrica do circuito, só isso. Então, se o meu circuito é de 20, o meu DR aqui tem que suportar 20 amperes, tá? Passando por ele. Se é um circuito de 20 e eu tenho um DR, vamos supor, de 10 amperes, o que vai acontecer com os bornes de conexão do DR? Vai aquecer e derreter, entendeu? Aí por isso que eu tenho que usar uma corrente ou igual ou nominal, ou maior do que a corrente do disjuntor termomagnético. Então no caso não tem DR de 20 amperes de corrente nominal? Não, tem não. Tem não. Ah, beleza. O menor é 25. Então, aí imagina só, quem faz proteção de cabo elétrico e de curto-circuito? O disjuntor termomagnético. Quem faz proteção de vidas humanas? O DR. Entendeu? Então, ó, aqui eu estou protegendo o meu circuito, protegendo o cabo elétrico, a instalação elétrica contra corrente, sobrecarga e curto-circuito. E aqui eu estou protegendo contra a vida humana, né? Protegendo a vida humana. Né? Protegendo a vida humana. Essa que é a diferença entre eles. Pessoal, por hoje era isso que eu queria falar com vocês. Eu vou postar depois no WhatsApp essa videoaula e vou mandar para vocês um quadro para vocês calcularem os disjuntores, tá bom? Tanto os disjuntores de entrada como os disjuntores ramais. Beleza. Pessoal, obrigado aí, boa noite para vocês. Falou, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite aí, turma. Com Deus. Valeu. Boa noite, galera.